Muito bem, boa tarde a todos. Inicialmente eu gostaria de agradecer novamente a oportunidade de participar desse debate e as instituições produtoras da Cultura, o Ministério do Meio, o Ministério Público, a OAB, especialmente parabenizar e ajudar a construção dessa iniciativa. Eu vou fazer uma exposição aqui dentro dos 15 minutos, vou falar um pouco sobre o meu tema que é política. E eu fiquei em casa pensando nos botões, falando um pouco sobre essa relação entre economia e criminalidade, mas os chapéus de jornalistas que eles falam com mais propriedade. Agora, tem juristas que dizem o seguinte: há uma relação direta, por exemplo, entre desenvolvimento, não estou falando de crescimento econômico, mas entre desenvolvimento e redução da criminalidade. Ou seja, uma equação matemática aqui, existe uma relação direta entre esses dois aspectos que tem dados que mostram isso de forma cabal. Mas normalmente essas relações elas não são muito ensinadas nas faculdades de Direito. Eu fiz Filosofia, fiz Direito, e normalmente quando se estuda Direito Penal esses temas passam lá. Ou seja, as questões mais amplas quando se discute o tema de segurança. Até porque, como foi muito bem conceituado aqui, o tema da segurança pública, o tema da segurança não se reduz à segurança pública. Nós temos, o conceito de segurança é muito mais amplo. Nós temos segurança socioeconômica, por exemplo. Eu vou fazer uma exposição rápida aqui sobre alguns conceitos, algumas noções, sem me alongar muito, porque eu queria chegar no meu ponto final. Na minha tese, eu defender uma tese, uma ideia. Se os senhores migrarem um pouco aí na história ao longo do tempo, das últimas décadas, vamos observar o seguinte. Depois eu falo do Brasil, começar a forma mais ampla. Nas últimas décadas, a Europa vivenciou no pós-Segunda Guerra uma experiência muito interessante, que foi a experiência do Estado de Bem-Estar Social. O Estado de Bem-Estar Social, de certa forma, conjugou liberdade de mercado, até certo ponto, uma intervenção significativa do Estado na própria economia, garantindo os direitos civis, mas ao mesmo tempo com uma série de garantias sociais. Essa experiência perdurou lá desde os anos 50, no final dos anos 40, e começou a entrar em crise nos anos 70. Entra em crise em função de uma série de fatores. Por exemplo, as duas crises do petróleo. Por quê? Porque esse modelo de Estado de bem-estar social, com garantias sociais asseguradas, um Estado realizador do campo social, esse modelo de Estado, obviamente, ele tirava parte do produto social e transferia para as políticas sociais. Quando acontece, só que tem um dado básico que direitos, uma vez assegurados, não podem ser tirados. Por que a Grécia está em crise? Portugal também é uma crise econômica, mas é uma crise hoje também institucional. Por quê? Porque é uma rediscussão, por exemplo, de direitos assegurados. Quando você reduz salários de funcionários públicos, quando você corta direitos sociais, você provoca, obviamente, uma crise institucional e uma crise, obviamente, também social. Ora, a Europa, portanto, vivenciou essa experiência bem sucedida durante algumas décadas. Nos anos 70, esse modelo de Estado começa a entrar em crise. Começa a entrar em crise, como disse, por razões econômicas, eu cito apenas um fator, a crise do petróleo, mas também pela dificuldade que esse modelo de Estado tinha de sustentar uma série de políticas que exigiam cada vez mais, para serem mantidas, crescimento, desenvolvimento econômico, sobretudo, e, consequentemente, uma retirada, como dizia, desse produto social para ser transferido para a sociedade. E há um outro fator que sempre se discute quando nós falamos de políticas públicas, sobretudo políticas sociais, que é o fato de que os liberais, sobretudo, questionam muito a tese, a ideia de que o governo, normalmente, quando tira da sociedade, devolve à sociedade com pouca competência. Ou seja, aquilo que é tirado da sociedade, da economia, sob a forma de tributos, não é devolvido, por exemplo, em serviços de qualidade. Por quê? Ou porque os clientes do Estado de Bem-Estar Social se tornam parasitas, entre aspas, ou seja, sugam excessivamente e não voltam ao mercado de trabalho, essa é uma das críticas feitas, como disse, pelo viés liberal sobretudo, cria-se uma relação de dependência, ou porque cada vez mais há uma exigência de mais valor, de montantes mais elevados para sustentar políticas que são cada vez mais acrescidas de novas políticas que se materializam sob a forma de direitos. Como disse, direitos conquistados não podem ser tirados e não agregam, do ponto de vista da legitimação dos poderes constituídos. Ou seja, um direito, uma vez concedido, ele não garante uma legitimação futura. Novos direitos são postulados, novos direitos são colocados.
Esse modelo europeu do pós-Segunda Guerra Mundial entrou em crise, portanto, ao longo dos anos 70, segundo os liberais, por uma série de razões, exatamente porque era um modelo muito exigente, um modelo pouco produtivo, sob o ponto de vista de evolução para a sociedade, e era um modelo que retardava, atrasava, dificultava o crescimento econômico. Entre aspas aqui, crescimento econômico. Ora, mas um fato inegável deste modelo é que é um modelo realizador do campo social. Ou seja, um modelo garantidor de determinadas políticas, de determinados direitos, de determinadas seguranças socioeconômicas. O que são seguranças socioeconômicas? Por exemplo, garantia do direito de sindicalização, garantia, por exemplo, de emprego, expectativa, por exemplo, de certas garantias para a futura geração, pelo menos. Por exemplo, o meu filho terá emprego, terá certas seguranças no futuro. Previdência, ou seja, seguridade social como um conceito mais amplo. Então, se nós tomarmos essas diversas seguranças, essas seguranças eram mantidas e garantidas pelo modelo do Estado de bem-estar social. Quando esse modelo de Estado entra em crise, dos efeitos colaterais, exatamente a incapacidade do Estado de garantir a manutenção dessas políticas, desses direitos assegurados. Vejam, isso vai coincidir na dinâmica global com a queda do muro de Berlim em 89 e com o advento de um fenômeno novo chamado globalização. Pelo menos da forma como a globalização se configura nos dias atuais. A integração dos mercados e uma redução cada vez mais da capacidade da política a regrar a economia. Ou seja, percebe que a economia integrada hoje, no planeta, ela tira dos Estados nacionais a capacidade de forjar suas próprias políticas em muitos aspectos. Por quê? Porque a política, como eu disse, sempre foi orientadora da economia. De certa forma, com o mundo globalizado, ela se curva à economia. Por quê? Porque a economia integrada globalmente impede, por exemplo, que um Estado soberano possa elaborar, possa pensar em determinadas políticas. Isso afeta, claro, a sua soberania, pelo menos em alguns aspectos. Há uma discussão longa sobre esse conceito, que não vai entrar no tempo, é breve. Ora, dentre outros aspectos que eu queria pontuar aqui, é que o Estado vai perdendo a sua legitimidade democrática. Como é que nós concebemos a democracia? Tradicionalmente, nós temos o sufrágio, a soberania popular que se manifesta através dos partidos, através dos representantes. Portanto, os nossos representantes de soberania popular materializam a vontade popular. Pelo menos o seu aspecto formal é assim que se materializa em termos formais da democracia. Vejam que, com a diminuição dos poderes dos Estados nacionais, e, portanto, consequentemente, uma dificuldade para a eleição de determinadas políticas sociais, sobretudo, nós tiramos do Estado, e, portanto, daqueles que foram eleitos, o poder decisório. Nós dividimos, o Estado divide com outros mecanismos regulatórios e orientadores o regramento, por exemplo, daquelas diretrizes que orientam a sociedade. Vocês observarem, por exemplo, em relação a alguns segmentos da economia, o quanto pode o Estado, por exemplo, em relação a grandes conglomerados econômicos, agora mesmo, recentemente, de fora e conglomerados nacionais. Agora, recentemente, teve a fusão aí da Anhanguera e da Pitágoras, né? Um grupo de mais de 13 bilhões, com sei lá quantos mil alunos no Brasil. Imagine o poder desse conglomerado para pressionar o Ministério da Educação na feitura, na eleição de políticas para o ensino superior. Estamos falando de um poder. Agora, isso estamos citando só um exemplo aqui no Brasil. Agora imagine, obviamente, uma economia integrada globalmente. Ora, o que eu quero dizer com isso? É que os Estados vão perdendo a sua, apesar da legitimidade formal, vão perdendo a sua capacidade efetiva de regramento da sociedade. Ou pelo menos precisam dividir com outros organismos essa função. E aí nós temos, consequentemente, com esse predomínio da economia, sobretudo uma economia, entre aspas, de mercado, um mundo globalizado, nós vamos ter, como eu disse, o predomínio da economia sobre o direito, sobre a política, consequentemente, e há uma redução da capacidade do Estado de regrar, e mesmo quando o Estado tenta regrar a sociedade, há uma diminuição de eficácia, porque diante de tantas demandas e diante dos limites dessa capacidade de regramento do próprio Estado, de atender demandas e direitos, sobretudo, o Estado seria incapaz, seria impotente diante de tantas demandas. E, portanto, isso aumenta o nível de descrédito, desconfiança, a percepção em relação à própria a importância e a capacidade que a própria democracia tem de regrar
e tornar a vida das pessoas melhor. Ora, qual é a consequência disso? Se exige do Estado que atenda os direitos sociais, sobretudo, mas o Estado se vê cada vez mais limitado porque ele precisa atender, sobretudo, exigências econômicas no mundo globalizado. Ou seja, o Estado precisa guardar uma posição competitiva. E guardar uma posição competitiva significa ser mais atraente a investimentos. Precisa ser, entre aspas, competitivo dentro de um mercado global que exige cada vez mais redução de tributos, por exemplo, redução, corte de direitos, em muitos casos, para que esse Estado se torne mais competitivo. Um dos efeitos colaterais desse processo é a precarização, por exemplo, dos direitos trabalhistas. Em alguns casos, vocês têm exemplos pelo mundo afora, de trabalhadores que hoje vivem em condições dignas do século XIX. Exatamente pela precarização das relações de trabalho. Pensem na mão de obra excedente, sobretudo feminina. Pensem, por exemplo, hoje em países como a China, pensem na periferia, mesmo dos países desenvolvidos, aquela mão de obra precária, cada vez mais vulnerável e sem direitos, muito exatamente desse movimento. Ora, o que se assiste nesse meio tempo é como eu disse, uma precarização, um aumento dos problemas sociais, uma precarização das garantias e dos direitos, sobretudo os direitos políticos, sociais e civis, e há um inflacionamento, principalmente do direito penal e da judicialização ou da criminalização da vida e das condutas em sociedade, e uma crescente preocupação na rapidez da aplicação das penas. Ou seja, à medida que você tem uma precarização dos direitos sociais, sobretudo, nós temos um alavancamento, uma potencialização, por exemplo, da criminalização das práticas do interior da sociedade. Eu vou encerrar a minha fala aqui, citando o Márcio, que fez uma observação aqui que eu achei muito interessante. Eu defendo uma tese parecida, apesar de não corresponder historicamente a essa minha tese, mas o Brasil é um país que entrou tardiamente nesse universo da economia global. A Constituição de 88, eu discuto isso muito com os meus alunos do mestrado, a Constituição de 88, ela tenta, pelo menos em alguns aspectos, implantar no Brasil tardiamente uma espécie de Estado social, mesmo que tardiamente, pelo menos em alguns aspectos, não plenamente, exatamente no momento em que o resto do mundo estava tentando desconstruir esse modelo de Estado. Esse é um aspecto importante, porque hoje parte da nossa crise tem a ver exatamente com essa crise de percepção, de que, de um lado, você tem uma dinâmica econômica distinta desta, de outro lado, uma série de direitos assegurados na Constituição e que exigem a sua implantação, a sua concretização. Então, uma esquizofrenia entre a Constituição, direitos assegurados, versus, muitas vezes, a própria dinâmica econômica da sociedade. O segundo aspecto, que aí eu finalizo, eu defendo uma tese que, apesar de não ter rigor histórico, não ter uma validade histórica, cronológica, eu defendo a tese que a democracia no Brasil começa em 1988. Por quê? Em primeiro lugar, porque historicamente nós nunca vivenciamos efetivamente a democracia. Mesmo aqueles poucos momentos históricos em que nós, em tese, formalmente vivenciamos a democracia, antes de 64, na verdade nós vivíamos uma sociedade agrária. Uma sociedade agrária permeada de coronéis, de caciques, ou seja, de práticas políticas que vinham exatamente de regimes autoritários. Depois de 64, de novo, o regime autoritário. Em 88, com a Constituição, nós inauguramos o nosso regime democrático. O problema é que essas práticas do passado, elas persistem. E a construção da democracia pressupõe a desconstrução dessas práticas. E aí nós poderíamos listar, por exemplo, todas as falas que eu vi aqui, muitas delas se enquadram exatamente nessa perspectiva. Ou seja, que tipo de polícia nós temos e que nós queremos construir no futuro, qual é o patrimônio, na política da mesma forma, ou seja, o clientelismo, o paternalismo, o populismo, que é uma das maiores pragas da nossa política, e isso se materializa concretamente quando se discute segurança pública, né? O candidato que faz o discurso do prêmio e arrebento na TV, normalmente o que mais faz voto. Há uma receptividade na sociedade desse tipo de discurso autoritário, porque o populismo é outro lado da moeda do autoritarismo, e que materializa, por exemplo, aspectos históricos que vêm de longa data. Eu participei de uma defesa, há pouco tempo atrás, uma dissertação de mestrado de um aluno, que eu achei excepcional. Ele estava discutindo inquérito policial, ele era policial federal, eu acho, e ele estava discutindo o inquérito policial. Esse era o tema dele. E ele estava discutindo alguns aspectos, ele disse, olha,
O inquérito policial, ele vem dos anos 50, ele vem da época do Getúlio, no formato atual. Me corrijam aqui se alguém, se essa tese está equivocada. Mas eles vêm de lá. E desde então nós nunca rediscutimos, por exemplo, as condições, a forma, como, por exemplo, o policial elege de forma discricionária, por exemplo, o que ele vai investigar, o que ele não vai investigar, ausência do contraditório. Tudo bem, não tem contraditório, é um momento de procedimento específico. Mas o ponto que ele elencava, na tese dele, que eu achei muito interessante, é como ao longo desses anos nunca mais se discutiu exatamente esse instituto. É só para citar um exemplo de como nós precisamos rediscutir a nossa sociedade para desconstruir instituições, institutos que vêm de séculos para não falar de datas, e para reconstruir uma democracia com participação popular, com a participação da sociedade. Quando eu falo participação da sociedade, não estou falando de práticas populistas, estou falando de uma participação mais efetiva de uma sociedade organizada que coloca os grandes temas em discussão para ser protagonista da sua própria história. Porque, dentre as várias patologias do nosso tempo, que nós encontramos na política, nós temos partidos esvaziados, cheios de caciques, o esvaziamento do debate qualificado na política, esvaziamento dos grandes temas e, curiosamente, uma rejeição do parlamento em relação à sociedade. Um grupo de juristas, há pouco tempo atrás, e eu encerro, apresentou ao Congresso Nacional uma proposta amparada no conhecimento de causa, no conhecimento profundo desse corpo de juristas, para que se tornasse um projeto de lei. E esses juristas ouviram de um ilustre deputado, representante da sociedade, eleito pela sociedade, dizer o seguinte: olha, meus amigos, se vocês querem legislar, por favor, se candidatem e peçam voto. Isso dá muito trabalho, mas é muito caro. É um exemplo dessas patologias que hoje vitimam a nossa democracia. Bom, eu não vou me alongar. Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado.